tua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 17. Colossenses, capítulo 3, verso de número 17. Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração que eu intitulei de Cristãos 24 horas por dia. Olhe para quem está ao teu lado e diga: Jesus não te chamou para ser um agente secreto no mundo. Aleluia. Compreendendo as implicações doutrinárias do ensino do apóstolo Paulo, nós entendemos que nem de longe a fé cristã se resume a ocasionalmente, ou até mesmo regularmente, frequentar a igreja, cumprir um ritual e vivermos a nossa vida como se aquele ritual não tivesse implicações práticas em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus é muito enfática em dizer que o convite de Deus não é que participemos de uma religião meramente, não é que participemos ocasionalmente de um culto, nem tampouco que frequentemos uma comunidade. Deus veio salvar um povo, chamar para si um povo santo, um povo que vive a sua fé 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, até que Cristo venha, ou a gente vai encontrar Ele. Existe um chamado para que vivamos a nossa fé em todos os lugares, em todo o tempo. Amém? Olha só as palavras do apóstolo Paulo a respeito disso, verso 17. E tudo o que fizerem, algumas coisas, não, tudo. O que você faz durante a semana? Você trabalha? Quem aqui trabalha? Ocasionalmente você vai no cabeleireiro? Vai no barbeiro, o homem. Esposa, cutuca aí, vai no barbeiro, pelo amor de Deus. Parecendo náufrago. Você joga bola? Quem aqui joga bola? Você assiste jogo com os amigos? Participa de reunião no trabalho? Tira férias? Quem aqui tira férias ocasionalmente? Aleluia, bom tirar férias, bom demais. Tudo o que fizerem, qualquer coisa, namorar, quem está namorando? Tem pouca gente namorando, hein? Misericórdia. Casando, quem aqui é casado? Eita nós, glória a Deus, povo mais feliz da terra. Sendo pai, sendo mãe, sendo filho, tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Convite de Paulo é imperativo. Tudo o que fizerem, desde o levantar até o deitar, façam em nome de Jesus. Tudo o que disserem, aquilo que sai da sua boca, faça em nome de Jesus. Viva a sua fé de forma integral, em todos os lugares que você tiver, em todas as oportunidades que você tiver para falar, que tudo que você fizer seja feito em nome do Senhor Jesus. E aí então Paulo vai expressar algumas coisas bem práticas. Olha só: esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido, como é próprio para quem está no Senhor. Maridos, você é marido aqui? Ame cada um a sua esposa, e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre aos seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, temos pais aqui?
Não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Ainda no capítulo 4, verso 1: senhores, empregadores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Vamos orar? Baixe tua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai de amor, obrigado pela graça e privilégio de estarmos aqui. Te louvamos por ser teu povo. Te louvamos pelo dom da vida, e ainda mais pelo dom da nova vida que recebemos em Ti. Obrigado, Jesus, porque em nossa miséria o Senhor nos alcançou e nos deu uma nova vida que está em Ti. A partir dessa realidade, nós clamamos a Ti, Jesus. Ensina-nos a aplicarmos nossa fé na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, aonde estivermos, que façamos tudo para louvor da Sua glória, com temor e com tremor, que os princípios da palavra de Deus possam nortear a nossa vida. Fala conosco nessa noite. Se existe motivo de arrependimento, quebranta-nos. Se existe necessidade de mudança, transforma-nos. Espírito Santo de Deus, não permita-nos desperdiçarmos a oportunidade de sermos moldados à Tua imagem. Fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sei que talvez você tenha já ficado alarmado e atento ao fato de que, por exemplo, Paulo trata da temática da escravatura. Entretanto, vamos conversar sobre isso um pouco mais à frente, ok? Não se turbe o vosso coração. Mas de antemão, é importante compreendermos que a essência daquilo que a palavra de Deus está nos ensinando a viver, é que devemos viver uma vida integral com Deus. Eu não sei se você cresceu na igreja. Quantos aqui cresceram na igreja? Eu cresci na igreja, e como filho de pastor, inclusive, eu pude acompanhar muita gente que vivia uma vida parcial com Deus. Era um teatro performático, aonde muitas pessoas, infelizmente, nas reuniões da igreja estavam alinhados, internados, família posta para adorar ao Senhor, mas infelizmente muitas daquelas pessoas viviam uma vida distante dos padrões morais, éticos do reino de Deus. E certamente isso não é a vontade de Deus. A igreja não é um lugar para desfilarmos a nossa pseudo-transformação. A igreja é o lugar onde pecadores arrependidos são transformados de fé em fé, de glória em glória, na medida em que contemplamos ao Senhor. Portanto, existe um convite de Deus para que a nossa fé não seja apenas performance de louvor, mas para que a nossa fé seja vívida, real, onde estivermos, em qualquer lugar, seja no dia de folga ou no dia de trabalho, seja nos compromissos com a igreja ou não. Sermos o que somos e vivermos o que fomos chamados para viver em todos os lugares e em todo o tempo. Sabe por quê?
Porque Jesus não é uma área da nossa vida, Jesus é a nossa própria vida. Essa é a doutrina profunda que o apóstolo Paulo está transmitindo. Jesus é um fragmento da nossa história, Jesus não é um setor da nossa vida. Uma vez que estamos em Cristo, Ele se tornou a nossa própria vida. E uma vez que Ele se tornou a nossa própria vida, devemos vivê-la no ambiente familiar e no ambiente profissional, a nossa fé, a ética do reino de Deus. E talvez, diante desse desafio, você se sinta incapaz, insuficiente, porque talvez a grande verdade é que você não aprendeu a ser um melhor marido, por exemplo, ou não aprendeu a ser um melhor patrão, por exemplo, não aprendeu a ser um melhor empregado ou empregador. E a grande verdade é que a palavra de Deus não apenas nos instrui, mas ela também nos aponta o como podemos viver essa vida nova na nossa família e também no nosso trabalho. Paulo vai se dedicar nesses textos que nós acabamos de ler, nessas duas áreas, obviamente como não sendo as exclusivas, porém sendo as preponderantes, áreas que nós precisamos aplicar a nossa fé. Pergunta: quantos aqui querem ter uma família extraordinária que agrade ao Senhor? Levanta sua mão. Quantos aqui querem viver uma vida profissional gloriosa, que agrade ao Senhor em tudo que você fizer? Levante a sua mão. Diante desse desejo que deve existir dentro de nós, é importante que entendamos alguns princípios intrínsecos àquilo que o apóstolo Paulo está falando. Vamos lá, alguns princípios importantes. Primeiro princípio: Cristo nos capacita. Repita comigo: Cristo me capacita. Jesus não nos pede nada que Ele mesmo não nos capacite para que vivamos. Aquilo que Jesus espera de você acerca do seu casamento, Ele te capacita para viver essa realidade. Aquilo que Cristo pede para você em relação à sua vida profissional, Ele te capacita para viver essa nova realidade. O que você precisa compreender é que Jesus não é um Deus tirano, que nos dá ordens, sendo que não nos dá ferramentas para que cumpramos essas ordens. Se Jesus pedir para nos voar, Ele vai nos dar asas. Se Jesus pedir para nós corrermos, Ele vai nos dar as pernas. Se Jesus pedirmos para falar, Ele vai nos dar boca e conteúdo. Jesus não nos pede nada que Ele mesmo não nos capacite para viver. E portanto, o clamor de Deus a respeito do como devemos viver família e trabalho está acompanhado de capacitação. Outro princípio importante que rege a família e o trabalho é que Cristo nos dá propósito. Como assim? Antes de Cristo, por que casávamos e dávamos em casamento? Resumidamente, era por causa das nossas carências e desejos de afeto. Sim ou não? Agora deixa eu te contar uma novidade. Em Cristo Jesus, isso muda tudo. Agora em Jesus, obviamente que nós seremos supridos nas nossas carências e teremos nossos afetos preenchidos. Entretanto, o propósito da família, por exemplo, em Cristo, não é preencher as suas carências. Amém? O propósito da família em Cristo Jesus é que a sua família glorifique a Deus. E como é importante isso? Porque muitos de nós, por não entendermos esse princípio da palavra de Deus, julgamos e avaliamos nosso casamento a partir da régua que medíamos anteriormente nossa vida conjugal, e não a partir do propósito agora estabelecido em Jesus. Deixa eu lhe falar algo. Jesus te chamou para o glorificar com a sua paternidade.
Jesus o chamou para o glorificar com a sua vida matrimonial. Jesus te chamou para o adorar enquanto esposo, enquanto marido, em tudo que você fizer. E quando nós mudamos a nossa ótica, abraçamos esse princípio, muda tudo. Sabe por quê? Porque agora já não se trata mais de ser um sanguessuga, sugando a minha esposa para ela me dar tudo que eu preciso. Agora se trata de eu olhar para ela e entender que ela é um meio aonde eu adoro a Deus. Então agora eu a amo, eu a sirvo, eu a perdoo, eu sou paciente, porque o objetivo é adorar a Deus. Terceiro princípio que precisa ser destacado é que Cristo nos dá um modelo. Como noivo, Jesus nos ensina como deve ser o casamento. Como filho, Ele nos ensina como deve ser a paternidade. Como Senhor, Ele nos ensina como devemos liderar, seja na empresa ou no mundo profissional ou corporativo. Cristo nos dá um modelo, Cristo nos dá uma nova ética. A ética cristã não é recíproca, no sentido do que eu e você não devemos depender da bondade dos outros para sermos bondosos. Eu e você não devemos depender do esforço dos outros para nos esforçarmos. Agora em Cristo Jesus, eu não sou um bom marido porque minha esposa é uma boa esposa. Eu sou um bom marido porque Deus é um bom Deus. Em Cristo Jesus, eu não sou um bom filho porque eu tenho um bom pai. Eu sou um bom filho porque o verdadeiro Pai do céu é um bom pai. E dessa forma eu respondo com boa filiação por agradar a Deus. Em Cristo Jesus, a ética dos relacionamentos mudam. Em Cristo Jesus, a motivação muda. A motivação não somos mais nós, mas é o próprio Senhor. Dito isso, então agora quero entrar em meandros bem práticos a respeito do que Paulo falou. Primeiro momento, quero falar a respeito de o cristão e a família. Quantos aqui vivem família? E no primeiro momento, quero endereçar, como o apóstolo Paulo mesmo organiza no verso número 18, essa palavra às mulheres. No verso 18, Paulo diz: esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido, como é próprio para quem está no Senhor. Essa temática da submissão e da sujeição dentro do casamento é uma temática que causa arrepios a uma geração frágil e quebrada familiarmente. O insucesso das famílias e a deturpação de definições leva as pessoas a não compreender os princípios da palavra de Deus e pensarem que os princípios da palavra de Deus, na verdade, são os grandes malfeitores da família, mas muito pelo contrário. A primeira coisa que devemos compreender acerca da sujeição dentro do casamento, que a esposa deve ao marido, conforme a palavra de Deus, é que essa submissão não está baseada na superioridade do marido, não está baseada no fato de ele ser melhor porque ele é homem. Em Cristo Jesus, homem e mulher carregam a mesma dignidade e valor, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós olhamos para o relato da criação, então nós compreendemos o motivo dessa submissão. E basicamente, por definição, a submissão da esposa ao marido está relacionado a dois princípios. Primeiro princípio, o da primazia. Como assim? Quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher, segundo o relato de Gênesis? Quem? O homem. Por quê? Porque o homem é melhor? Não. Deus criou o homem para humilhá-lo e mostrar o quanto ele depende de uma mulher, ao ponto de Deus olhar para o homem e dizer: você é incompleto, você precisa de alguém que o complete. Entretanto, o fato é que o homem foi criado primeiro,
E tendo sido criado primeiro, Deus havia dado ordens, mandamentos, missão, comissão ao homem, ok? E aí depois então veio a mulher. Uma vez que a mulher foi criada depois do homem, ela não recebeu uma nova missão, ela não recebeu novos princípios, ela não recebeu novas instruções, ela apenas foi somada a um núcleo familiar que já existia. Portanto, a primeira coisa óbvia e teológica acerca da submissão é que ela não está relacionada com o fato de o homem ser melhor, mas está relacionada com o fato de o homem ter vindo primeiro e ter recebido de Deus instrução acerca do que ele deveria fazer. Ou seja, a submissão da mulher não está relacionada com o homem, mas está relacionado com Deus, no sentido do quê? De que o homem deveria seguir as ordens divinas e conduzir a sua família conforme a ordem de Deus, e dessa maneira então, de maneira suave, tranquila e dócil, a mulher certamente não teria nenhuma dificuldade de submissão ao marido, uma vez que ele veio antes. Segundo princípio, é o princípio da funcionalidade. Como assim? Em qualquer lugar que haver um grupo de pessoas, vai se criar necessariamente e instintivamente uma hierarquia. Ainda que a anarquia seja uma filosofia, uma ideologia que algumas pessoas abraçam e adotam, ela simplesmente é impraticável na realidade, porque na realidade do mundo, nós fomos criados dependendo de hierarquia, dependendo de liderança, dependendo de governo. E assim sendo, na família deve haver ordem. Havendo ordem, Deus estabeleceu uma estrutura familiar, para que então a família bem estruturada possa viver a vontade do Senhor. Mas é importante entendermos 3 verdades sobre a submissão a partir desses princípios. Primeiro, a submissão é uma ordem divina. Amém? Não é ordem de homens, não é palavra de Paulo, mas é uma direção do próprio Deus. Segundo, a submissão é uma atitude espiritual. No verso número 18, o apóstolo Paulo diz de maneira muito clara: como é próprio para quem está no Senhor. O que Paulo está dizendo é: a mulher crente tem capacitação divina para viver essa realidade da submissão ao seu marido. Portanto, inclusive eu diria que nós devemos ter o devido cuidado de não impor e imputar um estilo de vida que é próprio para quem teme ao Senhor, e para quem vive dentro de uma realidade de temor ao Senhor. E por fim, um outro princípio fundamental sobre a submissão: a submissão não é absoluta. Mulher, repita comigo: a submissão não é absoluta. O que isso significa? Que a mulher não deve submeter a um homem agressivo, a mulher não deve submeter às imoralidades de um homem imoral, a mulher não deve submeter-se a um homem que é um estelionatário, um falcatrua. A mulher não deve se submeter a um homem que é dado ao pecado e que não teme ao Senhor. A submissão da mulher não está relacionada com o sexo masculino, mas está relacionado com a missão que esse homem, por sua vez, deve estar cumprindo. E dessa forma então, não confunda submissão com subserviência. O profeta Malaquias, no capítulo 4, vai dizer que Deus odeia o adultério e odeia o homem violento. A mulher jamais, em nome de Deus, deve submeter à agressão do seu marido. Se porventura você vive uma realidade de agressão familiar, primeiramente procure a polícia e depois procure a liderança da igreja para que a gente possa te acobertar, te instruir e te direcionar. A submissão não é absoluta.
Dessa forma devemos compreender que em uma família saudável, a esposa com alegria e com temor ao Senhor deve submissão ao marido. Em contrapartida, verso 19, a palavra de Deus diz: maridos, tem marido aqui na casa? Olha o que a Bíblia diz: ame cada um a sua esposa, e nunca, em nenhum momento, a trate com aspereza. Se por sua vez a mulher tem o desafio de participar em unidade da missão familiar que Deus deu originalmente ao homem, o homem tem a responsabilidade e o dever de amar sacrificialmente a sua esposa. O que significa? Isso significa você amar a sua esposa quando as coisas não vão bem. Isso significa amar a sua esposa no dia mau. Ah, pastor, no Vale Sombrio da Morte? Não, no dia da TPM, que é a mesma coisa. Amar a sua esposa, se importar com ela, amar sacrificialmente como Cristo amou a igreja. E vamos combinar? Eu realmente acredito que se um homem cumprir o seu dever de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a sua família não terá dificuldade de submeter-se a ele. Sim ou não? É uma questão sintomática. Se eu sou amada, sou respeitada, sou querida, naturalmente, esposa olhará para o seu marido com admiração, respeito, diligência e submeterá às direções que ele, por sua vez, em temor a Deus, direciona a sua casa. Portanto, perceba que aquilo que a palavra de Deus propõe é um ciclo saudável, um ciclo estruturado e que traz benefícios tanto para o homem quanto para a mulher. E diante disso, aos maridos, eu preciso deixar de forma clara e enfática: o amor do marido à esposa é um mandamento. Se o teu marido está do seu lado, olha para ele e diz: é um mandamento me amar. O que significa? Significa que não é um sentimento, significa que não é uma dica, significa que não é, se der para amar. Não. Maridos, amem as suas esposas, amem de verdade. E deixa eu lhe falar algo, como pastor, é triste ver o quanto existem homens que desrespeitam as suas esposas profundamente. Infelizmente já tratei casamentos aonde o marido usava o nome de Deus para submeter a esposa a vergonhas, imoralidades sexuais devassas, frutos do pecado, da deturpação de um homem doente. Marido, ame a sua esposa, trate-a com respeito. Já tive que tratar casos de maridos agressivos, violentos nas suas palavras, que no gabinete pastoral xingaram a esposa na minha frente, e eu fiquei imaginando, o que não faz na sua casa? Marido, ame a sua esposa, trate-a com honra, ame como a si mesmo, porque quem ama a sua esposa, como diria Paulo aos Efésios, ama a si próprio. Portanto, o amor do marido em direção à esposa é um mandamento. O amor impede o marido de maltratar a sua esposa. Por isso que Paulo vai dizer: nunca trate com aspereza. O marido
truculento, violento e agressivo naufragou no amor há muito tempo. Não existe mais amor nessa relação. É impossível amar e tratar com desdém, desprezo, agressão e violência. São coisas incompatíveis uma à outra. Portanto, maridos, amem as suas esposas. E agora vamos conversar com os filhos. Temos aqui filhos que ainda estão na casa dos seus pais. Levanta sua mão, você que é filho e está na casa do seu pai. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aos filhos: filhos, obedeçam sempre aos seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Note que a palavra de Deus não está nos dizendo para obedecermos aos pais quando é conveniente ou quando faz sentido. Aquilo que a palavra de Deus instrui aos filhos a fazerem é: obedeçam sempre aos seus pais. Obviamente, bem como a submissão da mulher em relação ao marido, essa obediência não é absoluta no sentido de ferir os princípios de Deus, porém ela é expansiva e grande o suficiente para tocar diversas áreas da sua vida. Filho, obedeça seu pai. Quando seu pai e a sua mãe pedir, por exemplo, para você lavar a louça, adivinha o que você vai fazer? Lavar a louça e a roupa, porque quem faz apenas aquilo que lhe é mandado é servo inútil. Filhos, obedeçam sempre aos seus pais, porque a palavra de Deus está dizendo que isso é uma forma de agradar ao Senhor. Filho, quando você em obediência obedece seus pais, você está adorando a Jesus. E não adianta vir na igreja, levantar as mãos, entregar suas ofertas, se na sua casa você negligencia a adoração ao Senhor. A palavra de Deus prossegue, falando agora com os pais. Pais, não irritem aos seus filhos, para que eles não desanimem. Percebe que existe uma mutualidade em tudo aquilo que a palavra de Deus está instruindo? Esposo, submete-se, marido, ame. Filho, obedeça, pais, não irritem. Porque de fato, quando vivemos a vontade do Senhor, vivemos esse ambiente saudável, onde existe mutualidade. E aqui eu coloquei uma lista de 9 ações que por vezes pais têm que irritam os seus filhos, ok? Deixa eu expressá-las a você. Primeiro, os pais irritam os filhos quando não há coerência nos pais, ou seja, falam uma coisa e vivem outra. Isso irrita os filhos. Segundo, quando não há regras claras na disciplina, ou seja, os filhos são num momento elogiados e no outro disciplinados pela mesma atitude. É necessário que os princípios sejam bem estabelecidos dentro de casa. A disciplina precisa ser concernente a um ato de amor e não a um ato de ira. Quando o filho fica confuso, não sabendo o que faz, ele está entrando num caminho traumático que na vida adulta ele vai ter que tratar lá na terapia, pela falta de orientação do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, do que devo, do que não devo fazer. Portanto, pais irritam os filhos quando as regras não são claras. Pais irritam seus filhos quando não há diálogo, quando não há conversa. Pais irritam seus filhos quando há injustiça ou há excessiva severidade. Pais irritam seus filhos quando não tem tempo para ouvi-los, orientar e ajudar os filhos em suas necessidades. Pais irritam os seus filhos quando comparam um filho com o outro e despertam neles ciúme e inveja.
Pais irritam os seus filhos. Quando pai e mãe entram em conflito acerca da maneira de orientar os filhos, sabe? A mãe defendendo, o pai com chinelo e aquela coisa louca. Gente, essa incoerência dentro de casa irrita o filho, porque ele não sabe a quem recorrer. Sabe, é algo muito perigoso quando, por exemplo, o seu filho procura sua esposa ou seu marido, porque tem medo de procurar o marido ou a esposa, porque isso demonstra uma incoerência na educação dos filhos, porque o pai e a mãe deveriam representar para o filho os mesmos valores e os mesmos princípios. Pais irritam seus filhos quando são permissivos ou duros demais. Pais irritam seus filhos quando brigam o tempo todo e desfazem os laços do casamento pelo divórcio. Pais, temos pais aqui, não irritem seus filhos. Isso não vai ser bom para você, e não vai ser bom para eles. Filhos irritados vivem em constante desânimo. E vivendo em desânimo, você, pai e mãe, carregará ele até a vida adulta, porque simplesmente ele não recebeu educação para dirigir seus próprios passos. Portanto, pais, não irritem aos seus filhos. Por fim, o apóstolo Paulo vai tratar acerca da vida profissional. Quantos aqui estão no mercado de trabalho, exercem vocação, exercem profissão de alguma forma? Paulo trata esse assunto, obviamente, sobre a ótica de como a economia era vivida naqueles dias. É importante deixar evidente, claro, que quando o apóstolo Paulo diz aos escravos para submeterem ao Senhor, ele não está apoiando ao sistema escravocrata. Entretanto, é bem importante percebermos que o propósito de Deus nunca foi fazer revolução no mundo. O propósito de Deus foi trazer e é trazer o reino de Deus à terra. Sendo assim, primeira coisa que é importante desfazermos, a ideia de escravidão, como nós herdamos e legamos a partir da história recente. Todo o mundo antigo, desde o Egito até Roma, vivia sob a economia da escravatura, e diga-se ainda alguns sociólogos e economistas, que o mundo não avançaria se não fosse escravidão, mas isso é um outro mérito de debate. Agora, a questão em xeque aqui de Paulo, não é se a escravatura é certa ou não é certa. O que Paulo aqui vai tratar é acerca da relação daquilo que hoje nós podemos relacionar, do empregador e do empregado, do patrão e do funcionário. Como deve ser essa relação? Paulo vai tratar isso de forma enfática e clara, quando então ele deixa evidente algumas coisas importantes em relação, primeiro, ao empregado e empregador. Quantos aqui são empregados e funcionários de alguma empresa e submetem-se a uma hierarquia de liderança? Acerca do empregado, Paulo vai deixar evidente algumas coisas. O primeiro delas é: a obediência é vontade de Deus. Amém? Você, como empregado, deve obedecer ao seu empregador, obviamente não de forma tirânica. Entretanto, não é próprio do crente fazer corpo mole no trabalho. Aleluia! Crente precisa ser bom trabalhador, bom funcionário, que cumpre as suas demandas a contento e para além do contento. É da vontade do Senhor que obedeçamos. Por quê? Porque o Senhor mesmo promete que aqueles que obedecem no trabalho serão galardoados. O que significa? Que a recompensa do empregado não necessariamente virá do empregador, mas virá do próprio Deus,
que abençoa e galardoa, recompensa aqueles que são bons funcionários, aqueles que exercem bem a sua função. Essa obediência e esse serviço deve ser sincero. Como assim deve ser sincero? O que a palavra de Deus está dizendo é que é próprio do crente cumprir as suas demandas profissionais, não porque está sendo visto ou observado, mas porque sinceramente está transformando o seu meio de trabalho em uma forma de culto a Deus. Portanto, escute aqui, você não deve chegar no horário, no seu trabalho, porque tem um livro ponto e você vai receber desconto do teu salário no fim do mês. Você deve chegar no horário do seu trabalho, porque é um acordo profissional que você fez, e se você não cumpre, você não está sendo sincero na sua vida profissional, e por fim está desagradando a Deus. Você deve fazer aquilo que lhe é demandado, não porque você está sendo fiscalizado, mas porque você, por temor e amor a Deus, exerce a sua profissão como forma de adoração a Deus, porque de fato o trabalho é uma forma de cultuar a Deus. Escute aqui, meu irmão, amanhã, segunda-feira, e a grande parte de nós vai se dirigir às suas empresas, profissões, trabalhos. Enquanto você dirige-se ao seu trabalho, traga consciência que enquanto você está trabalhando, você está cultuando a Deus. E a pergunta que eu lhe faço é: esse culto que você tem entregue a Deus no teu trabalho, é agradável a Deus ou é fogo estranho? Deus se agrada da maneira como você tem exercido a tua profissão? Deus se agrada da maneira como você tem dirigido os seus negócios? A sua obediência, submissão ao empregador deve ser integral e ampla. E como é importante falarmos sobre isso, porque vamos concordar, vivemos em uma geração mimada demais, que não sabe respeitar hierarquia, não sabe respeitar tarefas, não sabe respeitar estratégias. Vivemos em um tempo onde muitos jovens, tomados de um espírito revolucionário, querem mudar suas empresas, sendo que não tem nem autoridade para isso. Cabe a um funcionário, a um cooperador, a um colaborador, honrar com aquilo que lhe foi combinado. E quando porventura você for reconhecido e tiver posição de destaque dentro da sua empresa, e poder sentar à mesa e dessa maneira colaborar para mudanças significativas na tua empresa, então você faz, mas não haja de forma rebelde, porque certamente isso não agrada a Deus. Eu coloquei aqui inclusive uma notícia muito interessante para a nossa geração. Olha só essa notícia: um funcionário que viralizou por nunca ter faltado no trabalho em 27 anos. É isso mesmo, ele trabalhou no mesmo lugar 27 anos e nunca faltou no trabalho durante 27 anos. Meu irmão, é um ciborgue. Não, é simplesmente uma pessoa que honra o seu compromisso. Certamente houveram vários dias que ele foi para o trabalho brigado com a esposa, sim ou não? Foi, mas o que a empresa dele tem a ver com o teu problema no casamento? Certamente ele foi para o trabalho diversas vezes com dor de cabeça, sim ou não foi? Foi, mas o que ele fez? Tomou um Dorflex, orou e bora trabalhar. Por quê? Porque é isso que cabe a um acordo profissional que alguém faz, e devemos fazê-lo como forma de adoração a Deus. E isso é um bom exemplo daquilo que deveria ser praxe na vida profissional nossa.
Mas infelizmente eu lhe digo isso, até porque eu também trato com funcionários e colaboradores que trabalham para a igreja ainda mais, e eu percebo tanta indolência, tanta negligência, tanto corpo mole, que eu fico pensando, misericórdia, aonde o mundo vai parar? Se depender de uma geração que acha que está fazendo um favor para a sua empresa, trabalhar, aonde o mundo vai parar? O que Paulo está aclamando é que o povo de Deus precisa ser diferente. Amém? Você que é um profissional, seja lá onde você trabalha, faça o seu trabalho como forma de culto a Deus. Chegue no horário, saia no horário, cumpra suas demandas, vá para além das suas demandas, se aprimore, se aperfeiçoe, seja honesto, seja sincero, faça aquilo que lhe foi confiado com temor a Deus, e o Senhor te recompensará. Isso não é promessa de homens, isso é promessa de Deus. E agora, a palavra de Deus vai tratar também acerca da relação de empregador e empregado. Quantos aqui são empregadores? Para aqueles que são empregadores, Paulo vai deixar alguns conselhos importantes. O primeiro deles é: a exploração desagrada a Deus. Para aqueles que são empregadores, não sonegue salário aos seus empregados. Pague um salário justo, que condiga com a realidade daquilo que a empresa está vivendo. Eu não sei se vocês viram, esses tempos atrás, que viralizou na internet, uma empresa que no seu ano faturou não sei quantos bilhões, e aí então no final do ano ela decidiu dar uma bonificação aos funcionários. E sabe o que foi? Não é o caso dessa, é outra. Esse é um bom exemplo. Mas nessa outra, ela deu um sonho de valsa para os funcionários. Misericórdia, irmão. Sabe, não existe nenhum problema no lucro, não existe nenhum problema em fazer bons negócios. O empregador, sim, por ter maiores responsabilidades e ter a cabeça a preço, deve viver de forma confortável, porque no final das contas é ele que paga o preço pela empresa. Entretanto, deve-se haver generosidade e bom senso, para que você não sonegue o salário justo para quem trabalha na sua empresa, e não depender de sindicato para dar aumento, não depender de greve para dar salário justo, mas em conformidade com a realidade daquilo que Deus tem lhe permitido viver como empresário. Honre os seus colaboradores, até porque, vamos concordar, a melhor coisa que tem é ter um funcionário feliz, trabalhando bem assalariado. É óbvio que alguns ganham um salário bom pra caramba e ainda assim não é suficiente, mas falando de pessoas de bom caráter, quando são honradas e reconhecem essa honra, o trabalho delas rende muito mais. Portanto, não explore os seus empregados, sonegando salário, oprimindo, ameaçando ou destratando. Não é porque você tem uma posição de liderança dentro da sua empresa que você tem liberação para ser um troglodita dentro da sua empresa. Empresário, você não tem alvará para xingar os teus funcionários. Empregador, você não tem alvará para desrespeitar homens e mulheres que trabalham com você. Você não tem liberação porque você é o dono da empresa. É necessário que, com temor a Deus, você compreenda que sim, é um privilégio poder ser um empregador, mas é um privilégio que exige responsabilidade. E até mesmo diante disso, eu quero mostrar essa notícia de uma gigante, inclusive da nossa região, que é a WEG, que no ano de 2022 obteve um lucro extraordinário. Olha só, a gigante da indústria de Santa Catarina distribui lucro bilionário aos funcionários. A empresa teve lucro líquido de 4,2 bilhões em 2022, valor de 17,3% maior do que no ano anterior.
Obviamente que isso é uma política de contratação, onde os funcionários participam dos lucros da empresa, dos dividendos. Entretanto, eu acho que é um bom exemplo para que empregadores observem a ideia de que, se a tua empresa, seja ela pequena ou grande, está prosperando, é por causa do seu trabalho, mas o trabalho de um monte de gente que está honrando as suas demandas e tarefas. E dessa forma, deve ser sintomático você honrar aqueles que têm participado da sua empresa e do seu negócio. Amém? O que a palavra de Deus está nos dizendo é que devemos viver nossa fé cristã 24 horas por dia. Esposa, seja cristã. Marido, seja cristão. Filho, seja cristão. Pais, sejam cristãos. Empregados, exerçam a sua profissão com fundamento na sua fé. Empregadores, apliquem a sua fé nos seus negócios, porque Jesus não nos chamou para sermos agente secreto, Ele nos chamou para vivermos uma vida integral com Ele em tudo o que nós fazemos. Amém? Você recebe essa palavra? Por fim, eu quero orar por 2 motivos. Primeiro, pelas famílias da nossa igreja. Você que está perto da sua família, eu quero te convidar a abraçar sua esposa, marido, filhos. E vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê temor em vivermos família. Senhor, eu clamo a Ti, abençoa as famílias da nossa igreja, ajuda-nos a sermos homens conforme a Tua vontade. Ajude as mulheres a exercerem o seu papel enquanto esposas com temor e tremor. Espírito Santo, livra-nos dessa bagunça que as famílias vivem nos nossos dias. Que as nossas casas sejam lugares saudáveis, estruturados, aonde marido, esposa, filhos, pais entendem o seu papel, os seus limites, entendem aquilo que foram chamados para viver. Enche maridos e esposas o Teu Espírito, Senhor. Capacite-os de sabedoria. Dê, Senhor, às mulheres humildade, força para poderem submeter-se aos seus maridos, e ao mesmo tempo a esses mesmos maridos, revista-os de temor ao conduzirem as suas casas. Que eles sejam homens amorosos, compassivos, homens que agradem a Ti, Senhor. Nós oramos e clamamos pelo Teu favor em nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero orar também pelos empresários, microempreendedores, pessoas que têm exercido posição como empregadores e gerado emprego na sua empresa, no seu negócio, naquilo que você faz. Você que é empregador, coloque-se em pé no seu lugar. Nós vamos orar por você, para que o Senhor possa te revestir de sabedoria, abençoar os seus negócios, abençoar aquilo que você tem feito. Você que está sentado, me ajude em oração, estenda a mão a essas pessoas, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós Te louvamos pela criatividade, inovação que o Senhor deu a esses homens e mulheres para empreenderem, assumirem negócios familiares, começarem negócios a partir de uma demanda e necessidade do mercado. Nós Te louvamos por isso e clamamos a Ti, Senhor, ajuda-os a exercerem o empresariado, a exercerem a gerência, a exercerem os negócios com temor e tremor. Que esses homens e mulheres sejam generosos, tenham um bom coração,
Sejam pessoas compassivas e misericordiosas. Que não haja, Senhor, na sua postura em nenhum momento a altivez, a arrogância, a opressão, mas que em todo tempo, ao exemplo do Senhor, eles possam estar dispostos a lavar os pés daqueles que participam do ministério junto com eles. Enche-os do teu Espírito, abençoe os seus negócios, os faça prosperar para a glória do Senhor. Que a tua bênção esteja, ó Pai, sobre cada empresa representada aqui. Nós oramos e os colocamos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Por fim, mais um motivo de oração para aqueles que são empregados. Você que está no mercado de trabalho, dentro de uma empresa, respondendo a algum empregador, algum patrão, coloque-se em pé. Nós vamos orar por você. Senhor, nós te louvamos por ter aberto portas de emprego. Obrigado, Senhor, pela prosperidade da nossa cidade, das empresas da nossa região, que tem permitido que nós tenhamos um lugar para exercermos nossa profissão de forma diligente e honrosa. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor revista cada colaborador, cada funcionário aqui representado, de temor, de responsabilidade, de zelo. Dê a eles, ó Pai, um espírito submisso, uma atitude sincera. Ajuda-os a vencerem a inveja, ajuda-os a derrubarem a altivez. Que em todo tempo eles entendam o lugar deles dentro da hierarquia profissional que eles exercem, e dentro desse lugar eles possam prosperar, avançar, se aperfeiçoar para a glória do Senhor. Nós os colocamos diante do Senhor, clamando que o Senhor possa abençoá-los no trabalho, que aquilo que eles fizerem prospere, que os vendedores possam fazer bons negócios, que no nome de Jesus os gerentes possam crescer nesse papel que ocupam, que o Senhor possa dar sucesso profissional a cada um desses irmãos e irmãs. Nós clamamos dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.